Aleluia. Bom dia, amados. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Vamos lá para Efésios 5. Vamos começar do primeiro, né? A gente sabe que Efésios é uma carta escrita para a igreja. Amém? Então, tudo que está aqui é para a gente. Amém? Glória a Deus. 5, vamos começar do 1. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também vos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com um aroma suave. Amém? Então, aqui vários conselhos. Amém? O primeiro deles é que a gente tem que ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Então, a gente tem que imitar o nosso Deus e Pai. Então, aqui já tem um monte de coisa boa. Primeiro, a certeza que Deus é nosso Pai. Amém? E que se Ele diz que a gente pode... Paulo está falando aqui para a igreja, mas quem revelou isso foi Jesus para ele. Então, se Ele está dizendo que a gente pode imitar o nosso Pai, é porque a gente pode. Amém? Aí ele vem dizer o que é que a gente deve ser como Deus, nosso Pai. E ele fala que é para a gente andar em amor como Cristo. Amém? Então, uma característica da igreja é andar em amor. Glória a Deus. Primeiro, entre a gente mesmo, que nós somos uma família. E a partir daí, porque nós andamos em amor e nós praticamos o amor faz parte da nossa essência. Amém? Porque nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus. Deus é amor e o amor dele foi derramado. Gente, vocês sabem o que é uma coisa derramada, amém? Não foi pingado, não. O amor de Deus foi derramado. Veio dele para o nosso coração. Amém? Então, por isso, nós devemos andar em amor. E porque a gente anda em amor, o mundo vai ver esse amor em nós. E nós vamos poder demonstrar a Deus para as pessoas. Mas se a igreja não está andando em amor, as pessoas não vão entender o amor de Deus. Porque vocês entendem que nós somos aqueles que representam Deus aqui na terra. E quando a pessoa representa a outra, ela tem que demonstrar, né? Então, a gente demonstra a Deus para as pessoas. Então, a gente precisa andar em amor para que o mundo entenda o amor de Deus através de nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aí, vamos continuar. Meu óculos também é embaçadinho, mas eu vou conseguir ler. Aqui está falando que Jesus, ele se entregou como oferta e sacrifício. Isso aqui é poderoso. Então, um alto preço foi pago. Amém? Não, tá melhor aqui. É só a posição, às vezes, da luz, que reflete no óculos, aí fica meio embaçado. Aí eu vou lá para o 3. Entre vós, olha uns conselhinhos bons. Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Melhorou. Fica ruim aí, Tiago, na gravação? Sim, a luz? Pronto, ficou ótimo para mim ler agora. Obrigada, André. Como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Amém? Quem é santo aqui? Amados, todos nós somos comprados e santificados, separados. Amém? Então, você tem que parar de pensar, não, mas tal dia eu fiz tal coisa errada e não sou santo. Não é assim que funciona. Amém? O Senhor nos separou, nos justificou. Nós somos justiça de Deus.
e nós somos santos. Então, não deve haver entre nós, a igreja do Senhor, menção, a gente não deve nem falar de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes mas ao que, em vez disso, portai-vos com ações de graça. Portanto, podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Nós não somos filhos da desobediência, amém? Porque sobre esses vai vir a ira de Deus, amém? Portanto, não sejais participantes com eles, com os filhos da desobediência. A gente não vai se juntar a eles e fazer o que eles fazem, amém? Vamos para o 8. Pois no passado, eras trevas, mas agora nós somos o quê? Luz do Senhor. Assim andai como filhos da luz. Nós temos que andar diferente do mundo. Amém? A igreja do Senhor, ela não deve andar e não deve se comportar como o mundo se comporta. Amém? Então, a importância de ser da igreja. A igreja é uma representante de Deus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça. Então, por onde a gente passa, a gente é luz e a gente deve refletir essa luz. Amém? Então, as pessoas, esse versículo, a gente pega muito, né? Eu vejo muitas pessoas declararem. E o mundo precisa ver a diferença daqueles que são filhos e os que não são filhos. Mas, assim, para a gente ter coisas, né? A gente chegar e ter favor. Mas sabe que é também uma diferença entre nós e o mundo no nosso comportamento. Quando a gente chegar em um lugar, amados, o mundo tem que ver a diferença na nossa vida. Quem é filho de Deus e quem não é, pelo nosso modo de se comportar. Amém? Porque nós somos luz. No passado, nós éramos treva. O comportamento da gente era diferente. As pessoas conversavam besteira e quando a gente via, a gente já estava falando besteira também. Mas hoje, não mais assim. Amém? Até em concordar. Você está lá no meio de uma conversa, as pessoas, todo mundo falando contrário, todo mundo falando do governo, todo mundo falando que a cidade não presta. E quando a gente vê, a gente está falando as mesmas coisas. E não é para ser assim, não. Amém? Porque nós somos filhos de Deus. De que adianta a gente chegar na igreja, orar que a cidade vai melhorar, orar que as coisas vão mudar, depois a gente está concordando com as pessoas. Amém? Então, vamos ficar atentos para essas coisas. Eu estava no 8? Foi. Agora o 9, né? Porquanto o fruto da luz consiste em bondade, justiça e em verdade. Os frutos da luz. Quem é luz? Nós. Amém? Então, esses são os frutos que a gente demonstra. Bondade, justiça e verdade. Eu não estou falando dos frutos do Espírito, não. É esses frutos aqui que os filhos da luz, eles demonstram por onde eles passam. Amém? E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas.
Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Então, onde tem trevas, que a luz chega, isso é manifesto e fica visível. Por quê? Porque há uma diferença. Amém? Há uma diferença. Quando a luz chega, as trevas saem, mas as pessoas começam a ver a diferença, porque fica manifesto. Quem é que vai manifestar a luz, senão os filhos de Deus? Amém? Por isso é que é dito. Aí esse é o versículo que eu queria. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. E aqui está falando para a gente despertar. Amados, a gente vem aprendendo já, e vamos continuar, né? Aprendendo sobre ser igreja do Senhor. Então, é um despertar para a gente. Amém? Para a gente parar de estar dormindo no ponto. Porque não é só vir para a igreja e dizer, não, eu faço parte lá da igreja Verbo da Vida, mas não é só a igreja Verbo da Vida, é a igreja do Senhor que nós representamos. Apesar de amar o nosso ministério, amém? Glória a Deus, eu louvo o ministério Verbo da Vida. Eu amo o meu ministério, mas nós somos a igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, a gente precisa despertar, porque a gente tem que ter uma consciência de quem a gente pertence. Sabe, quando no caminho de Damasco, que Saulo estava indo, e a gente conhece a história, Saulo estava indo perseguir a igreja do Senhor, com aquelas cartas, para no caminho ele prender mulher, homem, todo mundo, né? E ele era bem interessado que aquele povo que para ele estava completamente errado, né? E quando aquela voz fala com ele, sabe que ele não, quando Jesus fala com Paulo, ele não vai e fala para Paulo, olha, por que você está perseguindo aquele povo? Por que você está perseguindo e bota a igreja bem distante dele? Não. Ele diz, Saulo, porque me persegues. Amém? É porque me persegues. Porque Jesus, ele comprou a igreja. E ele é o nosso cabeça. Então, a gente precisa entender que nós somos parte. Amém? Cristo é o cabeça e ele que comanda todo o corpo. E quando a gente sai e a gente faz alguma coisa que não é para o corpo fazer, vocês estão comigo? Quem é que a gente está representando, amados? A igreja do Senhor. Então, a gente precisa ficar bem atento. Aí, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, como é que eu vou saber a vontade do Senhor? Amados, é estudando a palavra. Amém? Aí a gente vai entender e a gente não vai ficar perdido. Eu gostaria de ter trazido, e até o Espírito Santo falou, mas eu deixei para lá. Meu Deus. Veja bem, eu vou dar um exemplo a vocês. Como é que a gente consegue crescer e a gente vê tanta diferença, né? Nós somos um corpo, todos nós estamos inseridos aqui. Aí, às vezes, a gente não entende. Porque umas pessoas, a mente é renovada mais rápido e outras não. Vamos dizer que eu tenho aqui 2 copos com água. Amém? Não estão com água, estão com café. Amém? Os 2 copos com café. E a gente vai
renovar a nossa mente e a gente vai buscar a sabedoria do Senhor. Se eu pegar um desses copos e eu começar a derramar água, bastante água, vocês concordam comigo que a água que vai ser derramada constantemente, aquele café vai começar a sair e eu continuo derramando água, vai chegar um momento que naquele copo não vai ter mais nenhum resquício de café, vai ser só água pura. Então foi renovada aquilo. Agora não é mais café, vai ser água. Vocês estão entendendo? Estaria mais fácil se eu tivesse trazido para vocês visualizarem. Mas se constantemente, tome água, aqui estava Coca-Cola, vocês gostam mais. Aí ia ficando clarinho, clarinho, e eu ia derramando água, e daqui a pouco não ia ter mais Coca-Cola, ia ser água, porque ia ter sido renovada. Mas no outro copo, ainda com Coca-Cola, e eu começasse só de gotinha em gotinha. De gotinha em gotinha, só pingando uma aguinha ali. Sabe? Ia acontecer um momento, a Coca-Cola ia sumir, ia ser mais amados, ia demorar muito mais. Vocês estão comigo? À medida que a gente se expõe à palavra, quanto mais fome a gente tem, quanto mais vontade a gente tem de aprender o Senhor, que a gente busca, a nossa mente vai sendo renovada. E os pensamentos antigos, vai chegar um momento, amados, que não vão mais dominar a nossa mente. Mas se a gente não se expõe muito à palavra, e só vai alimentando nossa mente, a gente só vai buscando a palavra. Naqueles momentinhos que a gente vem só no culto na igreja, uma vez na semana, amados, glória a Deus que ainda vem. Mas sabe que vai demorar muito mais para a nossa mente ser renovada. E as coisas que não interessam, que não fazem parte de nós, que não glorificam o nome do Senhor, vai demorar mais ainda a sair da nossa vida. Porque a gente não está se expondo ao ponto da nossa mente ser renovada completamente. Então, a igreja do Senhor, ela precisa, se a igreja é do Senhor, a palavra é do Senhor, porque a igreja do Senhor não ama o que o Senhor diz para a igreja. Nós precisamos amar essa palavra mais do que tudo na nossa vida. Amém? Porque ela é que nos conduz. Então, buscai para compreender qual é a vontade do Senhor. Eu não entendo qual é a vontade do Senhor. É porque não está buscando. Porque o Senhor, Ele está sempre interessado em falar conosco. Amém? E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então, a igreja do Senhor não é para estar embriagada, amém? Ficou claro? Amém? Glória a Deus. A gente se embriaga no Espírito. A noiva do Senhor não se embriaga com vinho. Então, se você tinha dúvida se você pode beber ou não, eu estou dizendo que não pode. Amém? Glória a Deus. Falando entre vós, olha as conversas que é para estar no meio da igreja do Senhor. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Você fica feliz em saber que você tem que sujeitar-se ao seu irmão que está aí pertinho de você, no temor do Senhor? Você fica feliz em olhar para o seu irmão e ver que ele também faz parte do mesmo corpo, que ele também é filho como você, e você não é tão mais importante do que a pessoa que está do seu lado, porque diante de Deus somos filhos, amém? E Deus não faz distinção de filhos não, amados. Isso é muito bom, muito poderoso. Então, não tem mais aquele queridinho, aquele mais bonitinho. Isso foi poderoso para mim, entender isso.
Porque é bom demais a gente ter um pai que olha e vê filhos. Amém? Filhos. Glória a Deus. Então, vamos lá agora para 1 Timóteo. Não é 5, não é 3. 1 Timóteo 3. Essa carta aqui, Paulo escreveu para Timóteo. Amém? Explicando a ele como que ele devia se conduzir, como é que ele devia ensinar a igreja e coisas pessoais também para ele. Aí, vamos começar a partir do... Quero ler o 15. Contudo, se eu demorar, fique ciente de que como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Vamos ler mais uma vez. Como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamentada na verdade. Então, esses versículos anteriores, ele está dando conselho às mulheres, está dando conselhos como se comportar. Mas aqui eu quero que a gente preste atenção que há um comportamento que deve ter entre nós. Amém? Porque eu sou igreja, Jesus me comprou e eu sou livre. E essa liberdade que Jesus conquistou para nós, amados, não nos dá o direito de estar andando de qualquer jeito, fazendo as coisas que o mundo faz, não. Amém? Isso não é a liberdade que Deus fez com que Jesus conquistasse para nós. A nossa liberdade em Cristo é para a gente ter o direito de escolher, servi-lo, amá-lo, fazer a vontade dele. Não pegar aquilo que já foi comprado, um alto preço já foi pago, e a gente ir e fazer as coisas que a carne quer e do jeito que o mundo gosta, não. Amado, é sério isso, viu? Porque quando o Senhor vier buscar a igreja, é uma igreja santa, pura, que foi separada e comprada por um alto preço. Amém? Então, a gente precisa buscar na palavra e ver o jeito que a gente deve proceder. Porque nós somos coluna e fundamento da verdade. Se a gente é coluna e fundamento na verdade e não anda na verdade. Então, a igreja de Cristo tem um procedimento, sim, amados. A gente está deixando as coisas ficarem muito soltas, sabe? E daqui a pouco o mundo está dentro da igreja se a gente não tiver cuidado. Amém? E não é isso, não. As pessoas do mundo vão vir para a igreja para ter salvação e encontrar resposta para os problemas dela. Agora, o mundo não pode vir e entrar na igreja, não. Amém? A gente tem um comportamento, a gente tem um procedimento. A gente precisa demonstrar isso ao mundo. E a gente deve ter todo o tempo esse pensamento. Amados, se entre nós não é demonstrado amor, não é demonstrado cuidado, como é que o mundo vai dizer, oxe, entre meus amigos de farra é bem mais interessante do que o povo da igreja? Misericórdia. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já viram, mas quando as pessoas estão embriagadas, todo mundo é amigo. Eles se gostam, eles se amam. Vocês estão me entendendo? Então, eles vêm, oxe, aqui é tudo meu amigo, mas eu vejo aquele povo
aquele povo crente, tudo desunido, onde é que vai estar a verdade sendo demonstrada? Através de nós. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas coisas. Porque também no mundo tem pessoas que praticam boas obras, pessoas educadas, refinadas, mas elas não têm o verdadeiro amor que foi derramado no coração delas, se não tiverem Jesus. E nós é que temos esse amor derramado. Então, quem mais, além da igreja, o povo comprado por Jesus para demonstrar amor? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Entre nós, sabe, Paulo, quando foi preso, aquela passagem que Paulo foi preso, sabe, já imaginou se a igreja da época disser, quem foi preso foi ele. Ele foi pregar onde não podia, culpa dele. Ele agora que se vira ir lá sozinho, misericórdia. E não tivessem ido orar por Paulo lá, que estava lá na prisão. E o anjo não fosse lá e libertasse Paulo. Pedro. Aí Pedro foi e foi livre. E quando chegou lá, o povo ainda estava orando. Nem acreditaram que era ele. Mas estavam orando. E eles tomaram aquele peso e foram orar por Pedro. Já imaginou a gente ver um irmão no nosso grupo da igreja, tem pedidos de oração, de vez em quando alguém vai lá e pede ajuda aos irmãos, pessoas que fazem parte do seu corpo, é o mesmo corpo. Sabe, amados, e a gente não consegue tirar 2 minutos para orar por um irmão que faz um pedido? Isso não é ser corpo, não está inserido no corpo. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas, porque aquilo que Isabel está precisando, eu pego junto com ela em oração, até que, amém? A vitória dela é a minha vitória. Porque nós somos corpo, amados. Então, essa é a importância da igreja. Sabe, a bandeira da verdade tem que ser levantada pela igreja do Senhor. Onde nós somos, o que nós estivemos fazendo. É a verdade, é Cristo que nós representamos. Isso é sério e é poderoso. Se a gente começar a atentar para essas coisas e a gente querer andar nessa verdade. Amém? Então, que a cada dia, amados, a gente esteja mais unidos. Sabe, eu não vou fazer nada que eu venha afrontar meu irmão. Eu não vou fazer nada que venha fazer com que meu irmão fique desconfortável. Porque aqui na igreja é um para abençoar a vida do outro. É para um suportar o outro, levantar o outro. Ficar feliz com o avanço do outro. Amém? Porque nós somos um em Cristo Jesus. Amém? E a cada dia, amados, a gente não é perfeito, mas estamos caminhando para o aperfeiçoamento. Amém? À medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai vindo e vai aprendendo da palavra, e a gente vai praticando a palavra. Há uma grande diferença, sabe? Em a gente vir para a igreja e a gente ouvir a palavra e ficar só balançando a cabeça e concordando e dando glória a Deus e aleluia. Em quem pratica a palavra, depois que sai por essa porta, tem uma grande diferença na vida. E é bem visível. De quem pratica, dos praticantes da palavra. É visível. Amém? Então, a gente pode enganar a gente mesmo. E tá nem percebendo. Porque a gente está fazendo do contexto de igreja como se fosse uma coisa social. Eu venho porque, assim, o pessoal lá, feito menino no evangelismo, ele perguntou, todo mundo na igreja é legal assim, feito vocês? Eu gostei dessa igreja porque vocês são muito legal. Sabe, amados?
Não é para as pessoas só verem o sorriso da gente e a gente achar a gente legalzinho, não. Sabe, no dia a dia, na prática, tem que ver que a gente pratica a verdade. Ele passou rapidamente, mas sabe, o diferencial foi que a gente evangelizou sorrindo, né? Não foi aquela coisa para afrontar a vida dele. Então, ele já viu a diferença, ele achou legal. Mas sabe, se as pessoas que chegarem aqui, eles têm que ver a prática da verdade em nós, para eles verem que nós somos a igreja de Cristo. Aí o mundo, as pessoas chegam e veem uma prática que eles também estão acostumados lá fora, então não há diferença, não interessa. Amém? Mas nós somos representantes de Cristo aqui na terra. A igreja Verbo da Vida Vitória é representante de Cristo aqui na terra. E agora eu vou falar de nós. Amém? Nós, como igreja de Cristo, essa congregação aqui, que cada um de nós tenha cuidado em praticar a verdade, em representar bem o cabeça. Amados, tem que vir um temor no nosso coração. Quando a gente for fazer alguma coisa, que a gente perceba, porque, amados, o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele sinaliza. Agora a gente está pronto para ouvir e obedecer. Tem que vir um temor quando você for fazer alguma coisa que vá afrontar aquilo para o qual nós fomos chamados, que é representar Jesus. Você já pensou, você está num lugar e você é representante de uma pessoa e essa pessoa fica de longe te olhando e dizendo, rapaz, se fosse eu, não estaria fazendo assim. Aí você pode pensar, Jesus comprou-nos por um alto preço e o Espírito Santo habita dentro de nós, todas as ferramentas, toda a capacidade nós temos em fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E ele está lá e ele fica só dizendo, rapaz, eu não acredito que esse é o comportamento de Edneide. Edneide é meu nome, tá? Todo mundo só me conhece por Neide. Mas sabe, quando eu estou me comportando de um modo que não é digno do Evangelho, porque é um modo digno para a gente se comportar. Amém? Aí Jesus fica só, eu não quero isso para a minha vida e também não quero isso para a vida de vocês. Amém? Então vamos ficar atentos, vamos andar em amor, vamos andar representando aquilo que é a verdade, amados. Se não fizer parte da verdade, a gente não vai querer fazer pacto com isso, não. Amém? Vamos ser representantes. Nós somos a igreja triunfante. Amados, a gente precisa se importar com aquilo que Deus se importa. E você sabe com que Deus se importa? Com vidas. Deus se importa com vidas. E se eu estou me comportando de um modo indigno, que vai afastar as pessoas de Deus, misericórdia para a minha vida. Amém? Então, eu tenho que atrair as pessoas para Deus. Eu tenho essa responsabilidade. Como igreja de Deus, como corpo, eu preciso fazer com que as pessoas desejem desfrutar dessa vida que Deus tem disponível para os filhos. Filho de Deus tem uma vida diferenciada. Sabe, tem as promessas, tem as bênçãos, mas a gente também tem responsabilidades. Porque Deus não é aquele pai que deixa os filhos largados, não. Tem responsabilidades como filhos que somos. E como filhos, a gente representa nosso pai. Então, as pessoas têm que ter uma boa visão quando eles olham para a gente.
E eu não estou falando do seu jeito, não. Eu estou falando que mesmo com o nosso jeito, a gente tem que representar bem a igreja do Senhor. E para a igreja do Senhor, que anda em amor, que anda em unidade, que pratica a verdade, sabe o que tem? Colheita de vidas. Colheita de vidas. Sabe, nos últimos tempos, a gente está vivendo os últimos, mas há um grande derramar que o Senhor tem para a igreja, amados. E para a gente desfrutar, a gente não vai desfrutar se a gente tiver de qualquer jeito, não. Amém? Sabe, há um grande avivamento e todo mundo espera esse avivamento e todo mundo quer esse avivamento, mas você pare aí e pense assim, não precisa me dizer, mas consulta teu coração. Você está pronto para pagar o preço por esse avivamento? Preço de oração e de busca? Sabe, porque não vai depender só de ficar desejando e orando, mas sem tomar uma posição. Amém? Há um posicionamento. Um posicionamento. A igreja de Cristo precisa de um posicionamento para a gente desfrutar desse avivamento. E sabe o que vai ser os frutos desse avivamento? Vai ser a cidade de Vitória transformada. Em nome de Jesus. Amados, porque quando acontece um grande avivamento, sabe, além das vidas que são salvas, o contexto cultural das pessoas mudam, as pessoas são transformadas e o lugar é transformado, amados. Porque se as pessoas mudam, recebem Jesus e têm suas vidas transformadas, automaticamente a cidade vai ser mudada. Eu não sei você, mas você anda por Vitória e você não tem compaixão por essas pessoas bêbadas que ficam largadas, pelas crianças, as pessoas tão cegas, tão idólatras. Imagina o grande avivamento chegando, os olhos dessas pessoas se abrindo, elas recebendo Jesus. O quanto essa cidade vai crescer, evoluir, ser produtiva, para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Porque num grande avivamento não há estrela. Eita, foi fulano que começou o grande avivamento. Amém? Há pessoas que se tornaram disponíveis para o agir de Deus. E essa cidade vai ser impactada. Amém? Mas a gente precisa desejar isso, amados. E se colocar à disposição do Espírito Santo. Amém? Você quer isso para a sua vida? Ser um representante legal da Igreja de Cristo aqui em Vitória. Amém? Porque Cristo conquistou isso para nós. A gente só precisa começar a praticar. Em nome de Jesus. E, amados, começar a se importar pelas pessoas. Começa a orar e a desejar vidas. Sabe, eu acho que vocês já conhecem e já dá para notar um pouco sobre o pastor, sobre a minha vida. E quando a gente fala sobre vidas, sobre a igreja crescendo, amados, a gente não quer que a igreja cresça para a gente dizer que tem uma igreja grande, não. Amém? A gente quer que a igreja cresça para o céu ficar do jeito que Deus quer. Para essa cidade ser transformada. Porque a gente ama vidas. Amém? A gente não quer uma igreja grande para dizer que a gente tem uma igreja grande, não, porque a igreja é de Cristo. Amém? A gente se importa com as pessoas. Mas cada um de nós tem que começar a gerar vidas. Amém? Então a gente começa na nossa casa, com o nosso vizinho,
na nossa rua, no nosso bairro, atingindo nossa cidade. Amém? Em nome de Jesus, a gente vai fazer com que as pessoas conheçam a verdade. Andem na verdade. Pratiquem a verdade. E as pessoas dessa cidade vão ter a vida transformada. Amém? Amo vocês.